Ok, senhores, muito boa noite para todo mundo da turma aí de Circuito CC, do Instituto Federal, Sudeste de Minas Gerais, aqui Campos Juiz de Fora. E nós vamos dar sequência hoje, falar um pouquinho da nossa disciplina sobre potência elétrica e energia elétrica, tá ok? Então, vem comigo, nós vamos aprender, dando continuidade aos nossos estudos, né? Adquirir um pouco de informação sobre potência elétrica, energia elétrica e alguns exercícios sobre essa questão, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, já cumprimentei a todos os senhores, né? Boa noite, licença para entrando aí no local onde vocês estiverem assistindo essa aula, né? Mas que seja bênção, né? Para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá, meus amigos. Nós paramos, né? Falamos alguns exercícios na aula passada sobre como é que se constrói um circuito elétrico, sobre a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm. Fizemos alguns exercícios básicos, preliminares, e nós vamos dar sequência agora com o conceito, né, de potência elétrica. O que é isso, pessoal? Existe uma definição muito importante, muito interessante, que fala que a potência é a rapidez com que ocorre a transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Então, quanto rápido a gente está fazendo essa transformação de energia elétrica numa outra forma de energia elétrica, que na verdade mais nada é do que a realização de um trabalho. Né? Qual a velocidade que você está realizando um trabalho? Ok? Então aqui nós temos, né, uma ilustração que mostra que aqui ele está carregando aqui, né, pegando elétrons de um lado, jogando para cima e gastou esse período de tempo aqui, cerca de 20 minutos, ok? Aqui ele fez a mesma tarefa, o mesmo trabalho, só que ele gastou 5 minutos. Né? Ele estaria jogando elétrons de uma parte menor para uma parte maior, com cerca de 5 minutos, aqui 20 minutos, 18 minutos. Então, ou seja, quanto mais rápido você faz um trabalho, a realização do trabalho, no conceito físico, mesmo no conceito nosso do dia a dia, mais potência você precisa. Né? Então é um conceito muito simples e que você pode aplicar, por exemplo, com você fazendo uma caminhada, andando na rua, percorrer em torno aí de 10 km andando, né? O tempo que você vai gastar para percorrer esses 10 km, em torno aí de 1h30, né? E se você fizer esse mesmo percurso, né, o trabalho é percorrer esses 10 km, só que agora correndo, né? Então com uma velocidade maior, o conceito de potência, né, a rapidez, uma velocidade maior para realizar a mesma tarefa, o mesmo trabalho. Então se você corre, você precisa de uma potência maior. Claro que você vai cansar mais, você vai fadigar mais. Por quê? Porque vai exigir de você um menor tempo, óbvio, você vai correr, você vai percorrer 10 km num tempo muito menor, cerca de meia hora, 40 minutos, meia hora não, né? Cerca aí de, não sei, tem alguns corredores que talvez consigam, mas 50 minutos por aí, ao invés de 1h30 caminhando. Né? Então, se você consegue percorrer o mesmo percurso de 10 km num tempo muito menor, significa que você gastou mais potência, você consumiu mais potência. A gente vê que isso também significa consumir mais energia, né, num período menor de tempo. Então, isso é o conceito de potência. É a rapidez com que ocorre a transformação dessa energia. Bacana, pessoal? Então, aqui nós temos um conceito de uma potência menor, de uma baixa potência, e aqui de uma alta potência. Né? Eu acelerei, né? Eu fiz minha tarefa, meu trabalho, num tempo menor. Tá claro, pessoal? Bom, aqui tem mais alguns conceitos, né, de potência. Quanto mais rápido um dispositivo transformar a energia elétrica em outra forma, maior será a potência desse dispositivo. Então, se a gente pegar um chuveiro, por exemplo, né, quanto mais rápido o chuveiro transformar a energia elétrica em calor, maior a potência do chuveiro. Então, vocês veem no mercado, normalmente, um chuveiro de 4.400 watts, 5.500 watts, 6.500 watts, já havia até de 7.800 watts. Então, quanto maior, meninos, é a potência de um equipamento, nesse caso o chuveiro, mais rápido ele consegue transformar a energia em calor. Então, se um chuveiro muito potente, ele vai produzir muito calor em pouco tempo, rápido. Rapidamente ele consegue produzir muito calor, muita quantidade de calor. E com isso a água sai muito mais quente, ok? Então, quanto mais potência tem o meu chuveiro, mais rápido ele consegue esquentar a água e com maior temperatura, né? Porque ele tem mais potência, se você gasta mais. Isso não é de graça. Lembra o exemplo da corrida? Se a gente está caminhando, a gente consegue fazer, né, mesmo que 1h30, mas você consegue sair de lá tranquilo. Se você começa a correr, isso exige muito mais do equipamento, exige muito mais do ser humano, né, exige muito mais energia. Joia, pessoal? Então, olha só. Outro conceito, agora que a gente já começa a acostumar, né, uma lâmpada de 12 watts,
ela é mais potente do que uma lâmpada de 6, óbvio, da mesma tecnologia, considerando que as duas são de LED, né? As duas são fluorescente compacta, enfim. Então, se a gente considerar uma lâmpada de 12 watts, só pelos dados, isso aqui a gente fala que é o dado nominal de uma lâmpada, de um equipamento, de um dispositivo, né? 12 watts é a potência nominal de projeto, de construção da minha lâmpada. Se ela vem escrito na embalagem de 12 watts, você sabe que ela vai brilhar mais do que uma lâmpada disso que vem escrito com potência nominal, que foi projetada para 6 watts. Então, quanto maior a potência dos meus equipamentos, né, mais ele vai brilhar, mais ele vai aquecer, mais ele vai resfriar, se for um ar-condicionado, né? Ou seja, mais produção a gente consegue com maior potência. Não é assim? Bacana? Se tiverem dúvida, não esqueçam, né, de ir lá no nosso canal, lá no Telegram, e nosso grupo, melhor dizendo, no Telegram, e colocar lá as dúvidas de entendimento, dos exemplos, tá? Fiquem à vontade, meninos. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, moçada. Potência elétrica, né? A gente sabe que a potência elétrica é representada, olha só, pela potência P de potência, a unidade é o watt, ou watt. Então a gente vê, né, algumas pessoas falam watt, né, 30 watts ou 30 watts, é a mesma coisa. Se a gente lembrar um pouquinho lá das primeiras aulas que eu falei, que o pessoal comenta, né, sobre voltagem, amperagem, que não é o termo correto é a corrente do equipamento, né, é a tensão do meu equipamento, ou diferente potencial, enfim, a gente não se fala voltagem, né, não é adequado falar o termo voltagem, amperagem. Eu já vi alguns comentando também sobre wattagem, né, qual é a wattagem do chuveiro, qual é a wattagem da lâmpada, também não é um termo muito adequado para se utilizar, né, o termo correto é qual é a potência do meu equipamento. Qual é a potência da minha lâmpada? E a resposta é dada em watts. Né? A potência da minha lâmpada é de 12 watts. A potência do meu chuveiro é de 5.500 watts, ou watts. Ok? Em homenagem a quem, meninos? Ao James Watt. Ele foi, né, além de matemático, engenheiro escocês, ele trabalhou muito com questão de máquinas, equipamentos, né? As primeiras máquinas, o motor a vapor. Então, essa unidade de potência, lá em máquinas, vocês vão estudar a questão do cavalo-vapor, né, do HP, do CV, dos watts. Então, para homenagear um grande cientista aí na área, matemático, engenheiro, James Watt foi, né, adotado aí como unidade de medição de potência elétrica. Beleza, pessoal? E olha só, a descrição, né, a equação para determinar a intensidade de potência de qualquer equipamento ou de um elemento de um circuito, nada mais é que a potência é a multiplicação da tensão do circuito que eu estou aplicando sobre aquele elemento ou sobre aquele dispositivo, vezes a corrente que está sendo consumida naquele instante. Então, pessoal, para a gente entender potência, essa equação, assim como V é igual, né, quem vê ri, lembra? V igual a R vezes I, aqui da mesma forma é muito fácil de decorar. P é V vezes I. Diferente potencial, tensão elétrica vezes a corrente. Tá? Então, imagina o seguinte, eu quero calcular a potência consumida por um chuveiro, a potência de um chuveiro. Né? Basta pegar a diferença de potencial entre os seus terminais, entre os terminais do chuveiro, 127 volts, 220 volts. Na prática, né, nunca é 127 cravado, 220 cravado, é algo próximo disso, 125, 128, 120, né? Fica oscilando um pouco, tem os limites de tolerância de qualidade de energia definidos pela ANEEL, que as concessionárias podem operar, né, e trabalhar essa tensão que fica flutuando de acordo com a carga, de acordo com a hora do dia e tudo mais, né, nas nossas residências. E basta eu pegar a tensão em cima do meu equipamento, multiplicar pela corrente que esse equipamento está conduzindo, ou melhor dizendo, basta pegar a diferença de potencial entre os terminais do meu equipamento e multiplicar pela corrente que está passando dentro desse equipamento. A corrente que está fluindo, está se movimentando dentro desse equipamento. Se eu multiplicar a diferença de potencial entre os terminais e a corrente que está fluindo, eu tenho o meu termo de potência elétrica. Ok? Então já deu para perceber que quanto mais corrente eu atravessar o meu dispositivo, a tensão sendo constante, maior vai ser a potência do meu equipamento. Não é isso? Então, maior corrente, nesse caso, mantendo a tensão constante, 127 volts lá disponível para o meu chuveiro. Quanto mais corrente o meu chuveiro passar pelo meu chuveiro, maior vai ser a potência e mais água, né, eu vou esquentar num tempo menor. Ok, pessoal? Então, olha só. Aqui vem algumas equações. Eu falei que P é V vezes I. Ok, tem algumas variações que eu, na minha opinião, não tenho que decorar. Se a gente entender como é que as coisas funcionam, né? E você souber a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I,
e souber que P é V vezes I, essas duas a gente tem que saber, ou tem que entender, né, como é que a gente faz dentro de um circuito. Nós sabendo dessas duas equações, essa equação nós conseguimos deduzir muito facilmente e essa também. Alguns alunos preferem decorar P é R vezes I ao quadrado, P é V ao quadrado sobre R, mas se esquecer, se dizer, né, não decorei, basta fazer uma dedução muito simples matemática. Como assim? Bom, V é R vezes I, ótimo. Só que aqui, imagina que eu quero calcular, ao invés de V, eu quero calcular a minha corrente. Basta eu isolar a minha corrente I aqui. Ó. Se eu isolar a minha corrente I, passar o R dividindo, não é isso? Multiplico cruzado, lembra? Então, para calcular uma corrente no circuito, é a tensão pela resistência. Deriva daqui, eu passei o R dividindo. Mesma coisa, se eu tenho agora a tensão e eu tenho a corrente, eu posso calcular a resistência do meu circuito, naquele trecho do meu circuito. Como? Olha lá, R está aqui, V está do outro lado, basta passar o I dividindo, multiplicação cruzada. Então eu vou ter que o R é V sobre I. Tem que decorar essa equação do I e do R? De maneira nenhuma. Né? Decorou, ou entendeu, melhor dizendo, que V é R vezes I, essas duas aqui, pessoal, é uma simples manipulação algébrica dessa primeira equação. Tá? Então, por favor, não fiquem decorando. Tem gente que usa até um triângulo, vocês vão ver muito em videoaulas por aí, alguns tutoriais, né? Que tampa um, acha os outros dois. Isso é desnecessário, usar qualquer outro tipo de artifício, um triângulo que ele V, R, I, e você tampa um para achar os outros dois, vê se multiplica, divide. É uma alternativa, ok? Mas se você entendeu essa equação V é R vezes I, quero calcular o I, passo o R dividindo. Quero calcular o R, passo o I dividindo. Então é muito simples, é uma manipulação algébrica, matemática, né, básica aí, certo? Então, olha só, fazendo uso aqui, então, da primeira lei de Ohm, eu sei que a potência é V vezes I. Show! Eu posso substituir o V pela primeira lei de Ohm. No lugar do V, na equação da potência, eu posso colocar R vezes I. Aqui, eu substituir aqui embaixo. Então, se eu pegar o V, substituir na primeira lei de Ohm, V é R vezes I, substituir aqui, ó, o que eu vou ter? R, I vezes I é I ao quadrado. Então eu posso dizer que a minha potência, ela continua sendo V vezes I, mas eu posso reescrevê-la de uma maneira diferente. Como que eu posso reescrevê-la? Potência é R vezes I ao quadrado. Ok? Ah, professor, mas eu não lembrei dessa equação aqui. Não precisa. Eu posso no exercício aplicar a primeira lei de Ohm, depois usar V vezes I. Eu posso fazer a substituição na hora e chegar nesse valor. Então, e com o tempo você acaba decorando também essa equação. De tanto usar, né, de tanto exercitar, de tanto calcular isso. E vocês vão calcular isso, eu garanto para vocês, quem trabalhar na área, ir direto, muitas e muitas vezes. Né? Então, olha só. E eu tenho ainda uma outra variação. Primeiro, eu substituir o V na equação principal de potência. Eu posso substituir ainda o meu I, a corrente. O que é o I mesmo? V sobre R. Passei o R dividindo. Se eu substituir o I na minha expressão da potência, eu vou ter potência V, potência V. Vou substituir o I agora. O que é o I? V dividido pelo R. V dividido pelo R. Vim trouxe para cá. Ó. Agora ficou V ao quadrado sobre R. Então a potência também pode ser escrita em função da tensão do meu circuito, da diferença de potencial entre os terminais de um elemento, de um equipamento, de um dispositivo, dividido pela sua resistência. Então eu posso falar que a potência é V vezes I, posso falar que a potência é R vezes I ao quadrado, posso falar que a minha potência é V ao quadrado dividido pela resistência daquele circuito. Sabendo disso, pessoal, a gente consegue fazer todo tipo de cálculo. Né? O enunciado sempre vai te dar as informações que vão lhe permitir utilizar a expressão da lei de Ohm, a expressão principal de potência ou essas suas derivações aqui. Ok? E nós vamos resolver alguns exercícios, isso tende a ficar bastante claro para nós. Né? O fato é que quanto mais você utiliza e entende essas expressões, mais você fixa na memória, mais fica claro você ver o enunciado e saber qual delas é mais conveniente, qual delas é mais rápido. Né? Você pode fazer por um jeito e conferir pelo outro. Né? Pura manipulação algébrica para ver se não ocorreu nenhum erro matemático, de conta, né, de cálculo, algum erro de cálculo. Então você pode navegar livremente entre essas equações aí, que a rigor são apenas duas, V é R vezes I, P é V vezes I. Sabendo essas duas, todas as demais são derivações, maneiras diferentes da gente escrever, fazendo simples manipulações aí algébricas. Show, pessoal? Estão entendendo? Estão acompanhando? Então respira,
toma um copo d'água aí, né, para a gente passar o próximo conceito. Antes de passar o próximo conceito, eu trouxe aqui, né, uma tabelinha resumida, não sei exatamente de onde peguei a referência, tem que recordar, não sei se foi da própria CEMIG, mas vocês vão encontrar na internet diversas referências, né, que são valores aproximados, medianos, de alguns aparelhos que nós temos em casa. Né? Por exemplo, chuveiro. O mais comum é a gente achar potência de 5.500 watts, né, no chuveiro. Antigamente era muito comum 4.400 watts, depois passou para 5.500, hoje já estamos em 6.500, 7.500, 7.800, 6.800. Então nós temos algumas resistências e você compra o seu chuveiro, né, com uma resistência que na posição mais quente, na posição inverno, que tem 2, 3 posições, né, na posição mais quente, essa potência, né, a potência nominal, é para a posição mais intensa, né, de inverno, a posição que ele vai esquentar mais a água. A posição de verão, outras posições intermediárias, o consumo de potência, claro que é menor. 30% menor, 20% menor e por aí vai. Tá? 40% menor. Então essa potência que a gente fala de um chuveiro é a potência que ele consome máxima, né, no pior cenário, na pior ocasião. Tá? Na ocasião de maior consumo de potência, de maior consumo de corrente elétrica, inclusive, né? Maior consumo de energia. Nós vamos ver isso daqui. Geladeira, em torno de 200 watts. Lembrando, pessoal, que a geladeira trabalha em ciclo. Né? O motor da geladeira ele trabalha, aciona um compressor que vai produzir o resfriamento e aquilo ali atingiu a temperatura ideal, que você ajusta dentro lá da geladeira, ele atingiu aquela temperatura naquele termostato, ele vai parar, o motor para de trabalhar, ali a geladeira fechada, ela vai conservar com a temperatura, né? Vai cair pouquinho nos próximos minutos ali, e ela mantém, a hora que cai muito, na hora que sobe muito a temperatura, né? Cara, vai aumentando, a temperatura exterior é maior, então eu cheguei lá, por exemplo, a 18 graus, 15 graus, o motor desliga, à medida que ele vai esquentando, chegando em torno de 20 graus, ele já vai rearma o motor, liga novamente o motor para resfriar de novo. Resfriou, atingiu a temperatura que eu setei, que eu ajustei, né? Ele desliga o motor para economizar energia, aí a temperatura volta a subir devagarzinho, chegou no nível, um limite de acordo com o projeto, ele liga o motor novamente, que vai produzir um novo resfriamento, e a temperatura volta a cair. Então a geladeira ela fica ligando, desligando o dia inteiro, né? A noite inteira, a madrugada inteira. Vocês observam, é fácil observar isso em casa, que todos já observaram, né? Que a geladeira tem hora que liga, você escuta o motor dela funcionar, fica funcionando, depois ela desliga, aí fica silenciosa. Aí depois ela liga de novo, desliga, né? Algo parecido com o ar-condicionado, né? Que não possui inversor. Que fica ligando e desligando para manter a temperatura ali em torno de 22 graus, 21 graus, 23 graus, né? Então atingiu os 23 graus, ele desliga. Começou a subir, chegou no 24, ele liga de novo, até atingir o 23 novamente. Então ele fica nessa dança aí, o motor fica entrando e saindo, ligando, desligando, para controlar a temperatura do ambiente ou dentro de um refrigerador. Show! Lâmpada, só um exemplo aqui, de uma lâmpada de cor fria, né? Uma lâmpada aqui pelo jeitão, uma fluorescente compacta, ou até uma tubular, uma TV de 150 watts, computador 100, secador de cabelos, olha só, 2.000 watts, já é bastante potência, né, pessoal? Assim como máquina de lavar, micro-ondas, ferro elétrico, né, chuveiro, são todos equipamentos que consomem muita potência, ok? E agora é importante a gente falar do conceito de energia elétrica. O que é isso? Energia é a capacidade de uma corrente elétrica produzir trabalho. E aí nós vamos ver o seguinte, ela é obtida como? Né? Eu aplico uma diferença potencial entre dois pontos de um circuito, de um condutor, gerando uma corrente elétrica em seus terminais. Tem tudo a ver com potência. Né? Então, a gente falou que a potência é V vezes I. A energia elétrica, eu preciso de ter uma diferença potencial aplicada e uma corrente circulando. Se isso acontece, vai ter o consumo de energia elétrica, não é isso? Que é a principal fonte de energia hoje do mundo, olha só, né? E a principal função da energia elétrica, né, como todos já sabem, é converter isso num outro tipo de energia, como por exemplo, energia mecânica, de movimento, de tração, né, de torque, de força, energia térmica, calor, energia luminosa, né, luz. Então, o principal objetivo da energia é a conversão em outros tipos de energia que pode ser propício, né, que vai ser propício para nós, seres humanos, para o nosso conforto, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para produzir algo, né, de útil para a sociedade. Não é isso?
E aí, olha só, o que é o conceito de energia elétrica? Né? Já falamos do conceito, como é que eu consigo calcular a intensidade, o consumo de energia? Aqui a foto aqui de um medidor comum aí da CEMIG, né? Utilizado pelas concessionárias de energia, que medem esse consumo de energia elétrica. Como é que isso funciona? A energia, pessoal, é a potência, lembra que eu falei? Né? Eu falei que a energia tem que ter uma diferente potencial aplicada no circuito e a circulação de uma corrente, um circuito fechado, portanto. Né? Que isso é potência. Se eu pegar a potência em cima de um dispositivo, em cima de um elemento do meu circuito, e multiplicar pelo tempo que ele ficou ligado, o tempo que a corrente ficou circulando por ele, eu tenho a minha energia elétrica calculada. Ok? Então, olha só, o que é energia? Você toma banho de 1 hora, de meia hora, né? Consumindo 5.500 watts. Então, eu tenho uma potência do meu equipamento, tenho que multiplicar pelo tempo que ele ficou em uso, o tempo que ele foi sendo utilizado. Isso é energia elétrica. Isso é o que as concessionárias vão medir, a quantidade de potência que está sendo consumida na sua residência pelo respectivo tempo. Então, tem hora que se ele está tomando banho, com tudo ligado em casa, né, o consumo de potência, o relógio, esse que a gente chama de relógio medidor, simplesmente medidor de energia elétrica, né, ele está vendo a potência que está entrando na sua casa e o tempo que você está consumindo aquela potência. Então, ele fica multiplicando o tempo todo. A potência que está entrando agora é tanto e meu acréscimo de tempo é tanto. Fica multiplicando e vai acumulando, né, esse valor de energia ao longo do mês. Né? Então, ao final do mês, o leiturista vai na sua casa, né, faz a leitura atual, diminui, subtrai da leitura anterior e ele vê quanto que você consumiu naquele período de tempo, que é de 30 dias normalmente. Né? A gente sabe que em algumas situações o período de tempo é de 3 meses, 90 dias, principalmente em zona rural, algumas coisas assim, mas normalmente na cidade o consumo ele é mensal, né? Ele é a cada 30 dias e ele faz, justamente ele pega a leitura daquele dia que ele mediu, subtrai da leitura que ele tinha anterior, do mês passado, e o que cresceu foi o que você consumiu de energia durante aquele período de 30 dias. Viram? Bacana? Tranquilo? Então aqui, ó, energia, potência, aqui é a variação do tempo, intervalo de tempo que eu fiz o meu consumo. Beleza, pessoal? Joia. Olha só, aí tem uma grande traquinagem, aí, podemos dizer, né, do mercado de concessionários, do mercado prático, comercial da energia, porque a gente trabalha sempre com o Sistema Internacional de Unidades, não é isso? Então, nós sempre trabalhamos com SI. E no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a energia é dada em joule. A potência é em watts, nós acabamos de ver. E o tempo é hora? Não, o tempo é segundo. Tá? Então, a energia eu teria que medir em joules, que é a multiplicação do watts vezes segundo, vezes tempo que é dado em segundo. Só que na prática, olha só, eu coloquei aqui uma unidade prática, utilizada pelas todas as concessionárias de energia, né, para consumo dessa energia elétrica que foge do SI. Então a gente batalha com vocês o tempo todo para utilizar o SI, para utilizar o SI, para utilizar o SI, tem que converter para SI, né? Tudo tem que converter para SI. Chega nessa hora aqui no cálculo de energia, a gente vai ver que isso foge um pouco do SI. Nada me impede de calcular utilizando o SI, mas a gente vê que na prática não é assim. Né? Na prática as concessionárias elas trabalham, né, com esse sisteminha que não é do SI, que é o quilowatt-hora. Todos já devem ter escutado, lido isso na conta de energia elétrica de vocês, né? Quilowatt-hora, K minúsculo, watt maiúsculo, em homenagem ao James Watt. K é quilo, né? O que é quilo mesmo? 10 a terceira, 1000, né? Então, 1K é 1000. 10K, 10.000, né? Então, K é quilowatt-hora. Ok? Ao invés de usar tempo em segundo, é utilizado o tempo em hora, porque é uma unidade muito mais comercial na prática mesmo para calcular o seu consumo mensal. Né? Se fossem segundos, watts segundos, seriam valores extremamente altos, elevados para te cobrar. Seria realmente na prática difícil estabelecer essa relação. Né? Então concordo com essa prática do mercado, eu pessoalmente concordo, porque realmente os valores ficam muito, apesar de não serem do SI, não tem nenhum erro aí, né, e ficam valores mais mensuráveis. Né? Você consome 200 kWh numa residência médio porte, 500 kWh numa residência bem maior, né? Em torno aí de 100 kWh num apartamento menor, com pouca gente, né? 80 kWh. Então, esses são os valores comerciais aí que a gente observa, né, no dia a dia nosso, utilizando quilowatt-hora. Olha só,
Então, o quilowatt aparece aqui nas contas de luz. Eu mantive essa expressão, né, porque era muito comum no passado, né, ainda é até hoje, referenciar a conta de luz, mas que nada mais é do que a conta de energia elétrica que você consumiu ao longo do mês, né? E é derivado, ó, da potência. Agora a potência não vai ser dada para calcular energia somente, tá, meninos? A potência, para calcular energia, a potência não vai ser dada em watts, vai ser dada em kilowatt, que é o quê? 1000 watts. Cada kilowatt são 1000 watts. Então, se o meu chuveiro tem 5.500 watts, ou watts, quantos kilowatts ele tem? 5,5 kilowatts. Mole, né? Se meu chuveiro tem... Chuveiro não, se o meu equipamento consome 820 watts, quantos kilowatts são isso? 0,82 kilowatts. Mole? A gente vai treinar, exercitar isso adiante, tá, meninos? E o tempo agora não é dado mais em segundos, o tempo agora é dado em horas. Quantas horas aquele equipamento ficou ligado? Quantas horas durou o seu banho? Quantas horas durou o uso do ferro elétrico? Ok? Ah, mas se eu usei o ferro elétrico durante meia hora, ok, né? 0,5 horas. Tranquilo? Então vamos em frente. Aqui nós temos dois exercícios, né, muito simples, né? Vou fazer rapidinho com vocês aqui. Nós vamos fazer alguns exercícios hoje e amanhã na nossa aula síncrona, nós vamos desenvolver outros um pouco mais elaborados, mas de certa forma também muito tranquilo, tá? Eu vou encerrar essa videoaula por aqui com a teoria e vou gravar outro vídeo só com a solução dos exercícios, né? Só para ficar um pouco mais dinâmico, não ficar uma aula muito comprida, né? Com muitos minutos. Às vezes você já parte lá 40 minutos, desanima de você visualizar, 50 minutos, desanima de você visualizar. Vou separar em duas partes, você vai ver a teoria e depois, quem quiser, sugiro a todos que assistam também uma videoaula rapidinha, resolvendo alguns exercícios bem simples, bem básicos. Joia, pessoal? Então, obrigado. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco.